Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Cybercast. E hoje é um dia muito especial. É um dia super legal, que é o nosso primeiro episódio. A gente teve essa ideia baseado naquilo que a gente está vendo, né, acontecer, muito podcast também. E esse é voltado para o mercado de tecnologia, e-commerce, novos negócios e tudo aquilo que a gente quiser conversar com os nossos convidados. Olha, e hoje, por ser um dia super especial, não poderia trazer outra pessoa aqui como convidado, o meu super amigo, irmãozão, Luiz Tardelli. Tardelli, muito obrigado por estar aqui junto com a gente. É um prazer estar com você aqui no nosso podcast. E eu queria que você se apresentasse agora, falasse um pouco do Tardelli, o que ele está fazendo hoje e, né, o que a gente vai conversar hoje também. Pô, Maurício, obrigado primeiro, parabéns pelo projeto. É uma honra estar aqui sendo o primeiro, sentar nessa cadeira aqui, dividir esse palco aqui contigo. E eu espero que eu consiga trazer bastante informação, compartilhar um pouquinho tudo do que eu venho fazendo. Enfim, é uma honra, muito obrigado pelo convite. E óbvio que eu vou continuar acompanhando todos os Cybercasts a partir de hoje. Opa, muito obrigado, muito obrigado. É um prazer pra gente. Como a gente está fazendo o primeiro, tá todo mundo meio nervoso ainda de como que a gente vai fazer, né? A gente está com o Gabriel aqui, nosso operador de vídeo e de áudio. Dá um salve aí, Gabriel. Salve, salve. Aí, Gabriel. Gente, a gente está aqui no estúdio do Tchê Café. O Tchê Café, além de ser um estúdio onde tem, a gente pode gravar o podcast, enfim, ele também é um barzinho, né? Tem cerveja artesanal. Já me apaixonei ali por algumas cervejas, vim algumas vezes Muito aqui. bom. Muito bom, né? Muito bom. Então imagina, você consegue unir o útil ao agradável. Eu hoje, por enquanto, tô só na aguinha, mas talvez daqui a pouquinho eu peço uma brejinha também. Tá quase chegando no horário do almoço, né? Quase. São 11 e pouco. Oh, que beleza. Chegando na hora boa. Hora boa. E, pessoal, a gente também tem uma outra convidada, que ela tá chegando, logo, logo ela tá chegando aqui. Ela pegou um pouquinho de trânsito, sabe como é que é São Paulo, né, Tardelli? Não tem como. Não tem como. E ela tá chegando pra gente poder conversar também, beleza? Eu quero falar um pouco do nosso patrocinador, né? A empresa Apollo Up. É uma empresa de inteligência digital que é uma ferramenta, né, que proporciona com que os lojistas consigam criar lojinhas personalizadas para vendedores, influencers e promotores de venda. Então imagina, você tem a sua lojinha lá, www.sualojinha.com.br, e o Apollo Up entra e proporciona que você crie www.sualojinha.com.br/Tardelli. Uau! E o Tardelli consegue vender os produtos dessa lojinha e ganhar um comissionamento. É como se fosse um afiliado mais humanizado, com a fotinho do Tardelli, né? Com tudo, com um produto que o Tardelli escolher. Acho que é bem legal. Tem a loja e tem o vendedor ali em destaque, não é somente um canal de vendas, é humanização da venda efetivamente. Exatamente. Parabéns pela Apollo. O Apollo tá, Parabéns. Graças a Deus, estamos tentando mudar algumas coisas também, alguns conceitos, né? E está aqui nos auxiliando também com o patrocínio, né? Sensacional. E sem dúvida, assim, a venda, eu acho que ela vem mudando bastante ao longo dos anos. A gente sempre falou disso nos corredores e palcos de e-commerce que a gente sempre se encontrou. E eu acho que isso daí ela acaba humanizando ainda mais, porque o e-commerce, a parte mais humana do e-commerce é o entregador, né? A entregadora ali que vai fazer. Então, trazendo esses recursos de tecnologia, sem dúvida, é muito positivo, muito bacana. Perfeito, perfeito. Agora com essa pandemia, a gente viu que aconteceu muito de loja física fechar. Todas as lojas físicas fecharam, né? Foram obrigadas. O digital ele explodiu. Eu também não cheguei a falar com vocês, mas eu e o Tardelli a gente se conhece do mercado de e-commerce já há alguns anos, né? A gente já se encontrou em alguns eventos, já fez algumas coisas juntos. E o Tardelli, ele tem uma empresa de inteligência artificial, a GetBots, correto, Tardelli? É isso aí. É isso aí. E ele vai falar um pouquinho também no decorrer da conversa. E também é sócio, né, da empresa iCasei? E divorciei. Exatamente. Legal. É uma plataforma de negócios, de um hub de conteúdo. E casei. Não, então tem casaram e divorciei. Se divorciaram. Então beleza. Exato. Então beleza. E é o e divorciei. Show de bola. Exato. É uma plataforma, é um hub de negócios voltado para as pessoas que se divorciaram ou que estão em processo de divórcio.
Hoje, uma estatística meia maluca, até me assustei a primeira vez que eu vi, metade da população global já se divorciou ou está em processo de divórcio. Então, ao invés de ser um processo, né, e um momento traumático na vida de duas pessoas ou mais, né, dentro de uma família, dentro de uma sociedade, você tem ali recursos por trás profissionais para te acolher, te direcionar e tornar aquele momento mais leve e mais humano possível. Então, Caralho, porque é muito foda, né, cara? O cara casa, é tudo lindo e maravilhoso. Casei, festa, cachaça, viagem, vamos até bati no negócio, vamos pra Dubai, vamos pra Maldivas. Ok. E aí chega um momento que pode acontecer, normal, né? Nem tudo são flores. São flores, as pessoas podem, né, se divorciar. E muita gente fala, não deu mais certo. Não, deu certo durante X anos. Exatamente. Deu certo. Né? Você ficou casado, ficou feliz da vida, só que chegou um momento que talvez o pensamento é diferente, né? A forma de viver a vida é diferente, né? Exatamente. Acho que a convivência mostra muito isso, né? Quando você junta duas pessoas, né, em uma relação, você cruza sonhos. Né? E naturalmente a convivência pode ou não exacerbar, trazer mais fatores positivos nos sonhos, ou realmente falar assim, poxa, não era tudo isso que a gente imaginava, mas valeu a pena, né? Foi bom até aqui. E que bom que agora a gente pode tomar um caminho, cada um seguir os seus próprios sonhos de outras maneiras. E isso é maturidade, né? Exato. Isso é maturidade. Eu acho que, realmente, Maurício, eu estou no meu 3º casamento. Vou falar nisso, B. Um beijo pra você. Um beijo, B. Vou falar muito bem aqui de você, viu? Senão eu apanho quando chegar em casa. Mas hoje eu fui casado, né? Meu 3º casamento, né? Eu já tenho uma filha, vai fazer 18 anos. Minha filha vai fazer 18 anos agora, em novembro. E me juntei, na verdade. No segundo, eu casei, de fato, e me divorciei. E realmente, a gente... falta um pouco de auxílio nesse momento, né? É um pouco complicado pra gente. E aí, às vezes, é de comum acordo. Não, beleza. Não gosto mais de você, não gosto mais de você. Suave, cada um pro seu lado. Exato. Mas a maioria das vezes, não. A maioria das vezes sempre alguém sai machucado, né? Exatamente. E aí, só pra gente entender, já entrar nesse assunto, o divorciei. Ele me ajuda como? Por exemplo, vou me divorciar agora, vou lá assinar o papel, já não assinei ainda, como é que funciona isso? Legal. Vou fazer uma analogia com um assunto que a gente é super familiarizado, que é o e-commerce. Nós, no papel de consumidores, quando temos algum problema com alguma empresa, a gente vai no Reclame Aqui, né, levar a nossa reclamação, a nossa reputação em relação àquele estabelecimento, enfim, o comercial que a gente fez. Na parte do divórcio, né, hoje ainda existem muitas informações desencontradas. Então fala, pô, não quero mais. E agora? Para onde eu vou? Então, qual que é o papel do divorciário? Inclusive, qual é o meu papel dentro da chegada do divorciário? O divorciário já tem há mais de um ano nessa plataforma e a minha chegada faz agora 3 meses que eu efetivamente entrei como sócio investidor dentro desse negócio. Eu tô com toda a parte de infraestrutura tecnológica para que a gente pudesse acolher melhor as pessoas, entender qual que é o momento dela e trazer um direcionamento mais assertivo. Mas você injetou grana e está também participando da administração, dando opiniões, ou só investimento financeiro? Legal. No meu papel é trazer um investimento financeiro. Então a gente teve um aporte financeiro, né, dentro da plataforma e também tem toda uma parte de inteligência tecnológica por trás. Então, utilizando todo o recurso e infraestrutura da GetBots, né, toda a nossa equipe, nossa tecnologia, enfim, tudo aquilo que a GetBots já tem feito com outras empresas, a gente está levando também essa maturidade para dentro do iDivorciei. Então, o iDivorciei tem a CEO, que é a Kalila Matos. Um beijo para ela, minha sócia. Aliás, você pode convidá-la para falar mais sobre esse tema, viu? Opa, é muito legal. Faz a ponte aí que já vamos convidá-la. Vamos lá. e então, toda parte, quando a gente entra dentro do Divorciei, a gente se depara com um cenário que realmente as pessoas, ao invés de somente consumir um conteúdo no site, muitas vezes a pessoa está abalada emocionalmente, como você falou. E nesse momento, quando a pessoa está abalada emocionalmente, ela perde um pouquinho, né, nós como ser humano, e eu me incluo nessa, a gente perde um pouquinho da nossa capacidade de processar a informação.
E aí a parte legal disso tudo é que você entra e começa a conversar com o chatbot, com a inteligência artificial, e ela vai fazer aquele acolhimento e direcionamento para entender como que você precisa de ajuda naquele momento. Perfeito. Seja em tomar a decisão de um divórcio, seja em um processo que você está fazendo naquele momento e se divorciando, ou até mesmo se você já se divorciou e não sabe para onde ir. Então Perfeito. é muito legal. Não, legal, legal. Vamos continuar nesse assunto. Chegou a nossa outra convidada, Olha Carol aí. Moreno. Olha ela aí. Chega aí, Aí. Carolzinha. Senta com a gente, vamos bater papo. A gente estava só aquecendo as gargantas aqui até agora. A Carol já é profissional nisso, né? Sim, sim. A Carol já é Ela- diferenciada, é uma honra, né? Tá junto com a gente aí. Muito legal, legal. Tem muito trânsito, Carolzinha? Bastante, né? Tem bastante coisa. A gente foi difícil, né? Pode puxar o microfone. Pode puxar um pouquinho mais. Isso, aí fica. Eu te ouço um pouquinho mais. Aí, legal. Em Oxford não tem essas coisas. Não, né? Deixa eu ver. Puxa bem pra você, chega bem pertinho da boca. Aí, isso aí. É que eu sou baixinha. Vê se o braço abaixa. Acho que sim. Ó, o Gabriel tá aqui auxiliando a gente, ele pode ajudar aqui. Ó, o Gabriel. O Gabriel vem com uma camiseta da NFL ainda. Olha só. Que isso, hein? É chique, hein? O homem é chique. Não é? Carol, muito bom estar com você aqui, junto no nosso Cybercast. É o nosso primeiro episódio hoje. Que honra. É Uma honra, você viu? É uma honra pra Nossa, gente. Tô já me sentindo aqui. Ainda mais eu dividindo com você, eu vou me sentir mais ainda agora. Ai, meu Deus do céu, gente. Eu amo essa pessoa. São as duas pessoas que eu fiz questão de realmente trazer para o primeiro episódio. Que a gente sabe que como a gente batalhou pelas coisas, né? Como a gente batalha pelas coisas e como a gente não puxa saco de ninguém para fazer nada, né? Como a gente vai atrás realmente, com toda a humildade do mundo. Ninguém nasceu em berço de ouro, né? E também nada contra quem nasceu em berço de ouro, estou falando especificamente da gente. Mas eu acho que são momentos que eu quero ter pessoas que eu admiro do meu lado. Então, esse primeiro episódio são com pessoas que eu admiro. Tardelli mora no meu coração, Carolzinha no meu coração. Lembro das vezes que nós conversamos, Carolzinha, sobre teus projetos também. Sim. Então, por isso que é um grande prazer. Tardelli já falou sobre os projetos dele. Sim. Né? Será que a Carol vai rolar spoiler dela? Eita! Meu Deus do céu. Será que vai ter spoiler? Olha, seria um prazer pra gente aqui também, né? Mas eu vou apresentar a Carolzinha, Carol Moreno. Hoje ela é idealizadora e fundadora do movimento Mulheres no E-Commerce. Isso é bem bacana porque a gente está vivendo. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Também é sócia, né, de uma agência. Podemos falar aqui o nome da agência, Carol, sem problema nenhum? Sem problema nenhum. Aquele merchan básico. Sem É básico, né? Da agência Original I.O., do grande Thiago Versosa. E então estamos aqui com dois empreendedores de destaque no mercado. Tardelli com a GetBots e com a E Divorciei. Muito bem. Estávamos falando sobre isso. Eu dei uma mancada aqui que eu falei, casei. Puta, é o contrário, né? É o E Divorciei. 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 Tá quase ali. Tem que ter o I, tô solteira há muito tempo. Tá solteira, Carolzinha? Tá solteira? Tá namorando? Eu brinco que eu tô em um relacionamento sério com trabalho há muito tempo, né? Eita. Não. Mas de vez em quando dá uns beijinhos, hein? Não, pior que não. Não? Deu uma segurada. Tem horas eu dou beijo em boleto pago. Esse pra mim é o meu crush. É o crush. Crush predileto, boleto pago. Carol, Muito então bom. a gente estava falando aqui sobre o E Divorciei. O Tardelli estava dando um overview daquilo que é feito, né? E que realmente faz todo sentido, porque quando eu me divorciei, porque eu já fui casado 2 vezes, uma vez com não tendo papel passado, a segunda vez com papel passado. A segunda vez foi mais fácil, entre aspas, né? Mesmo tendo papel passado, mas tem uma burocracia. E às vezes a gente não sabe, a gente está num momento tão foda da vida que, caralho, eu quero só dormir, eu quero só, né, chorar e viajar e conhecer o mundo. Sim. E a gente não sabe dessa burocracia. Então a ferramenta veio para nos ajudar com isso, né? Exato. Na sequência vamos falar também sobre inteligência artificial, que é uma puta, né, puta assunto.
Mas a ideia, né? Eu amo ouvir o Luiz Tardelli falando disso. Você tem noção. A gente fala por telefone às vezes. Cada áudio é um podcast. Não só áudio, né? Quando um liga pro outro, é aquela coisa assim. 10 minutinhos aí você tem. Eu tenho 10 minutinhos. De repente vira 2 horas. 2 horas. É bem assim. Não, e eu tô tendo o prazer de ter 2 horas de vocês, que eu sei que o tempo é escasso, né? A gente sabe que mora numa cidade bagunçada, louca, que nem São Paulo, cada um com seus compromissos, mas eu acho que é bacana porque a gente vem aqui para bater papo. Isso aí, eu tô bem confortável, inclusive. Que gostoso. Deixar claro aqui pro público que a gente não tem nem pauta. A gente veio aqui só com a cara e a coragem. E fazer um bate-papo entre amigos, né? Entre amigos. Eu acho que os podcasts melhores que eu escuto tem muito essa pegada. O pessoal é amigo, conversa, assim, e vai fluindo muito naturalmente, sabe? Sim. Muito mais gostoso, assim. A gente tava falando isso um pouquinho antes de entrar aqui no estúdio. Eu tava falando com o Maurício. Que realmente, assim, quando você tem uma pauta definida, você tem que colocar um roteiro ali dentro. Né? E nem sempre aquele roteiro te permite falar sobre... né? Um pouco, né? Exato. Tirar o crachá é muito gostoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Porque a gente está acostumado a dar uma palestra, mas falar de um assunto específico e tem que ser aquela coisa séria. Porra, eu não posso falar palavrão. Puta que o pariu. Foda-se, entendeu? Aperta o botão do foda-se. Foda-se, né? A gente fala do jeito que a gente acha bacana, porque... são palavras que a gente usa no nosso cotidiano com os amigos numa mesa de bar. Exato. Aqui eu sei que é uma mesa de sinuca, aqui por baixo, né? Vai rolar depois? Se tudo der certo, né? Se deixarem a gente tirar aqui, a gente... Mas tem cerveja aí, tem cerveja artesanal. Depois a gente pede também. Não, tudo bem. Porque se a gente fosse jogar sinuca, ia dar um pau em vocês dois. Me garanto muito na sinuca. Eu já não. Muito. Eu acho que eu ia levar mesmo. Eu não tenho Eu sou condição. viciada em jogar sinuca. Qualquer lugar que eu vou, eu jogo. Eu adoro jogar sinuca. A gente tava falando da Carolzinha, dos namorados e tal, e você tá focando na carreira, né? Dos teus boletos, né? E eu queria saber do Tardelli, como que tá o coraçãozinho hoje? Me conta um pouco o que você tá... Como é que tá a tua vida amorosa? Como é que tá hoje? Legal. Quando eu comecei a publicar coisas do Divorciei, foi muito engraçado que na hora eu comecei a receber mensagem pelas redes sociais. Meu Deus, você tá se separando, eu não acredito, casalzão da porra, aquela coisa toda, né, que a gente recebe nos inbox. Peraí, você separou? Não, pelo amor de Deus. Meu Deus Continuamos firme e forte aqui. Meu Deus, peraí, eu tô sabendo em primeira mão. Não. Eu e o Thiago, a gente tá juntos há 5 anos já, um pouco mais de 5 anos. Um beijo pra ele. Deve estar ouvindo aqui a gente, com certeza. Eu adoro o Ti. Beijo, Ti. Eu falei com ele pelo WhatsApp, mas ele... Nas aromaterapias, né? Ele é demais, assim. A pessoa solista ajuda, sabe? Você sente bondade das pessoas, até digitalmente. A gente sente. E homem bonito, hein? Homem bonito. Ele é gato. Ele é gato. O pessoal fala que, não, como é que você deixa ele fazer sessão de fotos? Ele adora tudo isso. Fala, mas gente, não tem problema algum. Arte é arte, né? E como o cara é lindo, maravilhoso, não tem como não permitir que isso seja compartilhado, né? Então, legal, cara. A gente é super bem resolvido nesses aspectos e então assim a nossa relação é muito boa, é muito saudável, sem ser aquela coisa tóxica, sem ser algo que é possessivo e obsessivo. Então é muito, a cada dia a gente aprende um pouquinho mais um com o outro, é muito gostoso. Parabéns. Parabéns Meta de relacionamento. Até a voz muda, né, da pessoa aqui. A gente coloca... eu acho tão lindo o jeito que ele fala. E isso assim, não é porque a gente tá aqui no podcast, não. O Lu, realmente, você vê o amor entre... eu acho lindo. Não. Meu Deus. E é maravilhoso. E a gente sabe que a gente tem uma voz de telefone. Vocês já notaram isso? Tipo, a gente tá conversando aqui, não sei o quê. Quando você vai falar com alguém... Opa, tudo bem? Aqui é o Maurício. Parece que a voz muda às vezes pra você falar, né, com tal pessoa e tal. Sim. Quando a gente tá apaixonado, quando a gente fala com paixão de alguma coisa, também muda. Sem dúvida. Você tem muito mais energia, você tem muito mais tesão, na verdade, de falar sobre isso. Né? Sim, o nosso mundo, né, de e-commerce, de tecnologia, digital, de causas sociais. Quando a gente fala sobre isso, a gente fala com uma vontade, com uma energia, né? Sem dúvida. Aliás, até puxando um gancho sobre tecnologia, existem inteligências artificiais hoje que a gente consegue gravar a voz de alguma pessoa e aí a inteligência artificial, ela capta a frequência da voz daquela pessoa e começa a catalogar, vamos dizer que a catalogar tudo aquilo.
E a partir dessa catalogação, vamos dizer assim, desses parâmetros criados, você fala, ó, essa pessoa está irritada nesse momento. Ah, agora ela tá feliz. Isso é uma voz gravada e não é uma voz ao vivo. Então, Caramba! tem coisas maravilhosas vindo, inclusive para simular voz. Então, Que legal! é como se estivesse captando aqui, esse microfone captando, alimentando uma inteligência artificial e o robô vai replicar a minha voz a partir desse treinamento. Não Mas, é Meu um pouco Deus. do que aconteceu naquela ação do Mercado Livre, que eles fizeram com um jogador de futebol, com o pai dele? não vi essa. Que era, Essa eu não vi que também. era num estádio de futebol, acho que no Maracanã. Eu vi alguma coisa Não assim. vi. E Me aí conta o pai mais, dele Carol. tinha. O pai dele, eu não sei quem é o jogador, porque eu sou péssima, já falo de futebol. Não entendo nada. Só de sinuca. Só de sinuca. Sinuca. E aí, esse jogador parece que é um jogador famoso. Quem tá ouvindo e sabe que deve estar rachando o bico, porque eu realmente não sei. Tipo, né, o Neymar, tá zoando. E aí parece que o pai dele nunca tinha visto ele, né, fazendo um primeiro gol, ou acho que o gol número 1000, alguma coisa assim. E daí o Mercado Livre criou uma voz com inteligência artificial do pai dele, falando, parabéns, filho. Só que o pai dele morreu já faz tempo, entendeu? E aí no Uau. Maracanã, assim, nossa, fiquei arrepiada com esse Eu vídeo. vi isso, eu só não lembro o nome do jogador. Você chegou a ver essa, Gabriel? Não chegou a ver essa também? É linda a Puta campanha, merda, linda. não lembro Mas também. acho que é nessa mesma questão, né, da inteligência artificial, né? Você vê. Puta que foda, né, cara? Vocês já assistiram Black Mirror? Já. Tem um já. episódio que Que ele mostra muito disso. eu acho que a mulher perde o marido e aí eles criam. Primeiro eles começam a criar os e-mails do jeito que ele falava com ela. Eu vi esse. De repente era o áudio e depois eles. Gente, é fora da curva, né? Uma pessoa, assim, um corpo em plástico, sei lá o quê, que representava o cara. E eu acho que a gente é capaz de chegar nisso, pior de tudo. Eu não A tenho gente já dúvida. pensou, né? É. Pra criar, Eu não tenho dúvidas. Eu acho que a gente já chegou nisso. Eu acho que a tecnologia em si, ela já chegou. A partir do momento que a gente tem É só ter o computador foco, quântico... né, Gi? Exato. Então, a partir do momento que a gente tem computador quântico rodando... Eu né, vi isso aí também. não em grande escala, tudo isso se torna possível. Né? Uhum. É muito, assim, falando financeiramente, não é algo tão simples e aplicável, mas já é algo possível. Né? A gente já quebrou esse status quo de possibilidades. É verdade. Computador quântico. Eu posso falar uma coisa? Fiquei até... Aqui, arrepiou tudo aqui, ó. Eu quando confesso, falou. Eu confesso pra vocês que eu, não sei vocês, eu tenho um pouco de dificuldade de imaginar o que vai ser daqui 5 anos. Pra mim é quase impossível. Porque tanta coisa pode acontecer. Eu acho que a tecnologia avançou num nível que não é mais aquela coisa, eu imagino carros voadores, eu imagino, que nem na época dos Flintstones, né? Eu acho que, assim, o que vai ser daqui a 5 anos, daqui 3 anos, né? Já é difícil de imaginar, porque é tanta coisa ao mesmo tempo, não dá nem pra acompanhar. Imagina o que mudou em 2 anos por causa da pandemia. Muita Imagina, coisa mudou, nossa. muita coisa. Até ontem não tinha WhatsApp. A gente tinha que mandar SMS ou ligar. Hoje, ligar para alguém é uma prova muito de amor, né? Tanto da pessoa que está ligando como da pessoa que está atendendo. Ou pra cobrar proposta, alguma coisa. Isso. Você liga, Carolzinha, para cobrar proposta ou você manda só o WhatsApp? Depende da situação, depende do meu nível de relacionamento com a pessoa, depende do quanto ela tá me sabonetando. Depende. O que é sabonetar pra nossa galera que tá ouvindo aí, Carolzinha? É a pessoa que sabe quando o sabonete tá molhado, você tenta pegar na mão e ele foge? É exatamente isso, entendeu? Isso aí. Tá quase te passando a perna ali. Exatamente. Carolzinha, já pegando nesse gancho, então, você hoje está à frente, né, de 2 empresas, o Mulheres no E-Commerce é um movimento muito bacana, que a gente está vivendo hoje, né, e realmente as mulheres, elas precisam se posicionar, né, já estão posicionadas, e muitas pessoas falam que as mulheres já estão dominando o mundo, graças a Deus. Pelo menos na minha casa já é dominado realmente pela minha esposa. Beijo de novo. Ama bem. E esse movimento, eu lembro quando você conversou comigo sobre o que você gostaria de fazer, e faz toda a diferença, né, dentro do mercado de trabalho, para dar esse empoderamento feminino realmente. Né? As mulheres sofreram tanto e continuam sofrendo. Vocês viram o que saiu na internet do que um carro passou e foi bater na menina e derrubou a menina, sabe? Um absurdo. Ainda acontece isso. Ainda acontecem problemas dentro de empresas, o chefe que é assédio ou então que não dá
a oportunidade necessária, homens ganhando mais do que mulheres. A gente Sim. vê até dentro de uma CPI, numa política, né? Quando é uma mulher que vai fazer um depoimento, tudo, parece que outros homens que estão dentro daquela sessão não respeitam, não dão voz para ela. É como se ela não existisse ali. Ela é um Exato. objeto e não uma pessoa representando uma instituição. Exato. É muito absurdo. Mas é muito engraçado, porque o que a gente consegue enxergar dentro de uma CPI é o que exatamente acontece no mundo corporativo, em reuniões que a gente que não é publicamente assim, que a gente tem essa exposição para ver, né? E é muito doido, porque eu, como mulher, fundadora do Mulheres no E-Commerce, ainda até quando a gente estava fazendo até reuniões presenciais, que tem muita questão do olhar, né? Eu acho até que em call é mais fácil, porque você abre o microfone e você fala. Se estão ouvindo ou não, você fala, você repete. Agora, quando você está em várias pessoas, e aí, né, em reuniões, como já aconteceu muito comigo, você sente aquela coisa, a pessoa não olha para você, você fala, a pessoa olha para o outro só faz assim, ele já direciona o olhar. Então é como se você realmente não estivesse ali, sabe? É um objeto, né? Na verdade, é nem ser um objeto, porque às vezes o objeto ele pode ser até usado, né? Ele pode ser, né? Vamos falar, vamos olhar pro microfone, tá aqui o microfone, mas às vezes chega a parecer ser uma barreira mesmo, sabe? E então isso que a gente vê na política, eu até falo que no mundo corporativo, é o mundo corporativo, exatamente a exposição do mundo corporativo. O bom é que a gente está num mercado hoje que é o e-commerce, que ele é muito mais para frentex, eu acho, assim, sabe? Então, eu acho que a gente vem desmistificando bastante coisas, as empresas estão se preocupando com, né, a questão de diversidade, a questão de realmente empoderar as mulheres, e isso é muito positivo, mas eu ainda acho que a gente ainda precisa abrir mais espaço para as mulheres na liderança, em C-levels, né? Quebrar alguns paradigmas, enfim. Mas é uma construção e a gente já está evoluindo, sim, bastante. Apesar de que, durante a pandemia, as coisas não caminharam tão bem assim, né? Porque a questão de todo mundo ficar em casa, todo o trabalho doméstico foi para a mulher, né? Cuidar dos filhos, fazer as lições da escola junto com os filhos, trabalhar ao mesmo tempo, cuidar da casa, porque não, né, na época da pandemia mesmo não podia ter alguém em casa, né? Não podia ter nem pagar alguém para cuidar, para ajudar, para olhar para as crianças. Então, assim, teve muita gente que teve realmente, eu vi muitas mulheres, assim, absurdamente, eu fiquei muito assustada, com burnout, com depressão, com ansiedade. Ansiedade já é de praxe, né? Já é. Já é o combo, né? Já é o combo. Mas você sabe que isso que você falou, pra mim faz todo sentido. E muitas vezes nós, homens, a gente faz algumas coisas de idiota mesmo, né? Tipo, de bobo, de não se dar conta. Porque a gente cresceu numa sociedade assim machista. E isso é muito importante quando a gente fala de desconstrução. Porque eu já tive muita postura de falar assim, aquele ali é machista. Eu não quero papo com aquela pessoa. E não estou falando tanto no ambiente de trabalho, que a gente tem que segurar um pouco a nossa onda e ser política no ambiente de trabalho. Mas no nosso ambiente pessoal, a gente pode estar um pouquinho mais de luxo de escolher com quem a gente vai querer estar ou não. Mas eu cheguei a uma conclusão, assim, depois de ter passado por algumas experiências, é que, às vezes, é realmente isso. O machismo ele é estrutural. E, além do mais, o machismo ele também é ruim até para o próprio homem, por conta da masculinidade, por conta de não poder mostrar a fragilidade. Você vai ver a maior taxa de suicídio são dos homens. A maior parcela são os homens. Porque... Não sabe lidar com a frustração. Exato. Verbalizar, falar, eu tô mal, eu não tô bem. Não, eu sou viril, eu tô bem, eu sou másculo, né? Então, o próprio machismo ele faz mal pro próprio homem, né? O homem não tem aquela coisa de não poder mostrar as suas fragilidades, a sua... né, o que ele está sentindo. Então, isso tudo, assim, acho que, principalmente quando a gente fala da questão da estrutural do machismo, eu já tive várias falas machistas, eu já fui machista, eu falo a verdade, porque eu acho que a gente tem que mostrar que, primeiro, não existe um mundo perfeito, e segundo, a estrutura machista, ela tá ali para todos, porque isso é uma coisa cultural, tá ali na nossa cultura, como o mundo, inclusive. Então, quando eu vejo alguém machista hoje, a minha postura não é mais de criticar, falar, machista. Às vezes ele não sabe que o que ele está falando não é a melhor postura. E, de alguma forma, eu vou tentar ali, se eu puder ajudar a contribuir, eu vou chegar ali, tentar falar sem expor, sem
sabe? Tem outras coisas também que realmente, né? Tem aquela sensação da superioridade do homem em relação à mulher. E a gente sabe sentir hoje, a gente consegue sentir essa diferença. Eu anotei algumas coisas aqui, porque é tanta coisa, né? Pra Aí, se pensar. eu começo a falar, não paro mais. Então, puxa a pergunta pro Lu aí. Eu anotei algumas coisas aqui e tem tanta coisa para falar em pouco tempo, né? Mas vamos lá, vamos ver lá. o que a gente consegue fazer aqui, né? E aí, só terminando esse gancho, né, da questão do Mulheres do E-Commerce, daquilo que você está fazendo, o que hoje, efetivamente, o Mulheres do E-Commerce consegue, né, dentro do mercado de trabalho, mercado pessoal, enfim, consegue fazer e consegue, com a voz que vocês têm hoje, realmente mudar esse cenário, né? Porque a gente vê que é um cenário que é difícil de ser mudado por causa do machismo estrutural. Sim. Eu posso falar isso porque eu vim do Rio Grande do Sul, sou gaúcho, né? Vim para São Paulo já há 18 anos. E eu notei uma diferença muito grande. O gaúcho, ele é realmente um pouco mais travado para isso, né? E vem lá de trás. Aprendi, mudei muito aqui em São Paulo, mas ainda continuo mudando e aprendendo. E eu acho que o mais importante eu conversando com a Carol, e esses tempos a gente conversou, e eu tinha algumas ideias, ela me mostrou outro lado. E aí eu começo a pensar diferente, eu começo a ver, caralho, faz todo sentido, cara. Faz todo sentido, é totalmente diferente. Realmente é a porra do estrutural. Né? E o que vocês hoje estão conseguindo fazer para mudar esse cenário, né, efetivamente? Cara, a gente tá fazendo tanta coisa ao mesmo tempo que eu fico até... assim, temos vários projetos dentro do Mulheres no E-Commerce, né? Hoje, Mulheres no E-Commerce, ele virou mesmo uma empresa, né? Uma empresa social que realmente está ali para ajudar as mulheres. E aí, assim, a gente tem a comunidade, onde as mulheres podem fazer network. A gente tem os mentores, inclusive o Lu é um deles, né? Sim. E você também, muito né? orgulho. Também. Legal. É tanta gente que às vezes eu até esqueço. Qualquer dia eu falo, nossa, minha mãe nem lembrava que era minha mãe. É muita gente, meu Deus do céu. Graças a Deus. E aí, assim, aí nós temos os mentores que prestam mentoria para as mulheres. Nós temos também os partners, onde a gente traz ali alguns questionamentos. Vamos empoderar algumas mulheres da empresa. Ah, mas tem que ser de cargo alto? Não. Vamos pegar também a analista. Vamos falar da história dela, todo mundo tem uma história para contar. Sim. Né? Então, empoderar também essas mulheres, trazer histórias inspiradoras. A gente traz muito conteúdo e aí a gente tem aí brevemente a gente vai ter uma coisa bem legal que é para ajudar as mulheres a entrarem realmente no mundo do e-commerce, seja intraempreendendo ou empreendendo. Então isso aí também é um outro. Eu acho que eu sei alguma coisa disso, mas eu não posso falar. Eu acho que você tá lá, né? Vamos ver os próximos capítulos. É educacional? Eu acho que a educação é a chave de tudo. É a chave de tudo. Então, para mim, eu também concordo plenamente. Temos que ser disseminadores de conteúdo, né? Exatamente, né? Eu acho que o que a gente vê mais assim no mercado quando muitas mulheres me procuram, Carol, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? Eu falo, procura isso, procura uma comunidade X, procura isso, procura aquilo outro para poder, né, para elas conseguirem. Mas só que no fim do dia é aquela coisa, a pessoa precisa fazer um bolo, só que ela tem que ir em cada hora num mercado diferente para comprar uma parte da receita, né? E aí fica complexo isso, né? De como você consegue estruturar e juntar. Você não sabe o que vem primeiro, porque não tem a receita, né? Então, eu acho que a gente vai investir aí em algumas coisas que vão ser bem legais para o mercado. E, cara, fora isso, a gente também está montando uma parte de um clube para a comunidade de benefícios, né? Tanto para a parte educacional, tanto de curso, idioma, e também para desconto em consultorias, essas coisas que são importantes para as mulheres. E, cara, a gente está fazendo um trabalho também muito forte em divulgação de vagas, né? A gente tem uma comunidade também só de mulheres que estão buscando recolocação e a gente divulga todas as vagas que a gente recebe sem só quero vaga disso, só quero vaga daquilo. Não, a gente divulga todas ali para que todo mundo tenha oportunidade. E a gente sabe, pelo que o mercado está passando, né, com a dificuldade de encontrar profissionais. Isso está virando cada dia mais um grande problema aí, né? Qualquer dia que está começando com a parte de developer, que eu acho que aí depois vai começar a vir para outras camadas, assim. Então, Você acha que a gente está num apagão de vagas de especialistas?
Eu acho que a gente cresceu além do que se capacitaram, que deu tempo das pessoas se capacitarem. Eu acredito nisso. Tem mais demanda do que gente. Eu acredito nisso. Tem programador, developer, então é absurdo, cara. É muito difícil, tá virando Muito ouro, difícil. né? Tá virando ouro. Tá difícil, assim, de reter profissionais. Eu falo até isso, né? Por estar ali na original e conversar com os amigos, que também são concorrentes, mas são amigos. Sim. E você vê essa dificuldade, assim, sabe? E é meio cruel, assim, né? Como o mercado funciona, mas é o jogo e a gente tem que jogar. Né? E você sabe que eu acho, falando um pouquinho sobre isso, eu vivo isso também, né? A busca constante por desenvolvedores e pessoas que vão auxiliar, né? O negócio em si, o digital. Mas eu vejo que também chega muita gente em mim e fala assim, Mal, eu preciso ganhar mais. Você tem emprego? Né? Você tem algum lugar que tenha vaga? Eu falo, cara, tem um monte. Tem um monte. Vaga para programador tem um monte. Ah, mas eu não sei programar. Eu só sei fazer aquilo ali. Eu faço aquilo ali há 20 anos. Por quê? Né? Por que a pessoa ela olha aquilo, ela vê que realmente tem uma demanda diferente, e não só naquilo ali. Tem gente que, por exemplo, é programador e resolveu fazer docinho. E parou de fazer a programação, não é mais programador, parou de ganhar 15 pau por mês, sei lá, 20, 50, e começou a fazer docinho. E ele está ganhando 1, 2, 3 mil, daqui a pouco ele está ganhando 50. Então não é só a questão de uma profissão ter mais glamour do que a outra. Realmente é a pessoa ter a vontade de fazer. Então tem muita gente que chega em mim e fala, putz, mas eu trabalhava em RH, por exemplo, trabalho em RH e eu quero ganhar mais. O que eu faço? Eu falo, cara, existem algumas profissões que você realmente hoje, se você estudar, e não adianta. Se você não estudar, fazer o docinho como fazer, você vai fazer um docinho bosta. Você vai vender uma vez, ninguém mais vai comprar. Programação, mesma coisa. Então eu vejo muita gente querendo mudar de vida, mas eles não querem fazer nada para mudar. Não querem fazer nada. Acontece muito nas redes sociais, né? A pessoa está lá, começa a reclamar da política. Fora tal coisa, fora isso, né? Chamar o outro daqui. Ok, todo mundo tem a sua opinião e está tudo certo, não tem problema. Mas não adianta você ficar só fazendo isso. Ah, o empreendedor é aquele que é o malvadão da história. O empreendedor é aquele que o empregado só ganha pouquinho e o dono do negócio ganha dinheiro, né? E não é só assim. Claro que existem casos e casos, né, para poder fazer isso. Então eu vejo muito disso. Eu vejo muito povo brasileiro não se mexendo realmente para fazer alguma coisa diferente. Pô, vamos fazer algumas coisas pelas mulheres? Vamos. Quem que fez isso? A Carol. Carol foi lá, deu a cara a tapa e falou, vou montar um movimento e vou correr atrás disso. Tardelli foi lá e viu uma dificuldade no mercado com relação à inteligência artificial e os bots, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Uma das coisas legais que eu vi, um bot lá acho que foi no Poupa Tempo, que um dia eu fui lá, entrei e fui super bem atendido. Ou o seguro do meu carro, que deu pau lá. Super prático. O WhatsApp fez tudo. Então, eu acho que falta muito disso. Falta muito disso também. O brasileiro, ele, por mais dificuldade que a gente passa, ainda tem Carol, ainda tem Tardelli, que realmente estão lá e estão fazendo alguma coisa de diferente. Por mais dificuldade, porque já passamos dificuldade, né? Aqui, como a gente falou, a gente não nasceu em berço de ouro. Já teve épocas que faltou muita coisa, faltou a diversão, faltou o pão de dentro de casa. Desafiou nosso equilíbrio emocional. Exato. E a gente passou por tudo isso. Às vezes até das necessidades básicas, né? Exato. Das básicas, humanas, né? Que precisam. Que é o que acontece hoje ainda, né? Você vê que tem muita gente sobrevivendo com o Bolsa Família, por exemplo, e falam, eu vou sobreviver pro resto da vida. Mas beleza, cara, em vez de você entrar no Facebook e ver vídeo de meme, entra no YouTube, já que você tem acesso à internet, e faz um curso de inteligência artificial, de contabilidade, tudo ali gratuito. Exato. Faz. Né? Ou em vez de ver a novela, nada contra a novela, amo, agora do Comendador lá, que eu tô focadaço vendo a novela. Às vezes eu assisto uma novelinha ali, eu já lá, não vou mentir não. Eu também não, sou apaixonado, também adoro ver o TikTok, eu falando um pouquinho sobre isso, né, o TikTok agora, pra mim, tá bem melhor do que o Instagram, no conteúdo, porque você tá vendo aqui, como fazer a água, puta, legal, daqui a pouco aparece um monte de peixe, o cara cortando os peixes lá pra ver como é que faz sushi. Daqui a pouco aparece alguém... Sabe, o conteúdo é muito diversificado. O Instagram é muito focado naquilo ali, né? Mas eu também falo pelos cotovelos. Se deixar, eu fico falando também, né? Eu quero falar um pouquinho com vocês também. Legal sobre o Mulheres do E-Commerce. Eu acho que é bacana. Eu acho que é importante para quem está nos assistindo também, né?
Eu acho que faz diferença para todo mundo. E eu acho que, como eu falo, nós somos agentes de informação. A gente precisa informar também com aquilo que a gente sabe da melhor forma possível e auxiliar da melhor forma possível. Né? Sem dúvida. Acho bacana. E que você estava falando na parte de emprego, de trabalho, tudo, o que eu mais sempre me encantei pelo Mulheres no E-Commerce, né? A Cá sabe disso desde o dia 1. Amo essa pessoa. E o que eu acho mais interessante é que o movimento como um todo, ele gera um poder de comunidade e essa comunidade gera estímulos realmente para fomentar isso, né? Porque mulher, em diversas circunstâncias de exposição, nem sempre é valorizada, enfim, tem toda aquela parte, não sabe nem o ponto de partida. Eu acho que tem muito do Mulheres no E-Commerce, sabe, da comunidade, você falou, eu tava pensando esses dias, até falando com a Thaisa, que é minha sócia, parece que é uma terapia. Sabe quando você começa, existe o momento da terapia, aquele momento que você fala com o terapeuta, e existe o processo da terapia, que é o processo de você mesmo o negócio ele vai sozinho ali, meio que se autocurando, né? E a comunidade é aquela coisa ali, tá ali, deu o primeiro start, tem as mulheres, reuniu a galera, a mulherada começa um dia do nada, ai gente, tô muito infeliz aqui na empresa, porque o meu chefe desmereceu meu trabalho na frente de todo mundo. Aí todas começam a apoiar. Aí no outro dia vem a outra, nossa, mulheres, tô saindo da empresa, tô insegura, não sei nem se meu currículo tá bom. Aí me passa no privado, eu vou dar uma olhada. Depois eu dou uma olhada também. Se quiser a gente ver juntas, eu faço o seu currículo junto com você. E isso não é uma vez e duas, três que já aconteceu. Aconteceu várias vezes nesses 4 anos de projeto. Então, assim, é um negócio muito de autocura, o próprio é energia, sabe? Eu acredito muito nisso também, né? Então, sou suspeita. Mas acho que tem muito da energia mesmo do negócio, sabe? Isso é muito legal. Muito. E só cresce, né? A energia, ela sempre propaga, né? Exatamente. E quando você coloca uma energia do bem, uma energia positiva, ela tende a propagar muito mais. Eu penso muito em energia também, né? A gente já conversamos sobre isso. Sim. Eu tive uma criação católica, né? Passei fiz crisma, fiz a primeira comunhão, né? Mãe, se estiver ouvindo aí também, tamo junto, viu? Tive toda essa criação católica. Nada contra, viu, vai? Gosto lá do pessoal também. E aí eu depois tive um pouco de evangélico. Putz, eu fui na Congregação Cristã do Brasil. Fui lá, né? Puta, um momento foda, pá, não sei o quê. Puta, cara, foi do caralho, sabe? Foi super legal pra mim. Naquele momento eu consegui seguir, né? E continuar vivendo. E depois eu fui pro Batuque, né? Fui lá pra Umbanda e foi sensacional, cara. Porra, então eu transitei do catolicismo pro crente, né? O crentão lá que realmente usa saia, não pode ter TV em casa, não é uma regra, né? Isso depende de cada uma e cada um faz o que quer e também, foda-se. E fui pro Batuque. E, cara, o Batuque é foda, porque é muito legal. É muito bom. E sabe, quando eu entrei lá, eu senti uma energia. E aí, quando você fala de energia, foi exatamente o que eu senti. Por quê? Eu não faço a menor ideia. Eu entrei, começou a música, comecei a ver as coisas acontecer, eu comecei a sentir uma energia muito boa. E eu, na época que eu fui, eu tava com um monte de problema, diabetes, não sei o quê, pressão alta, dor, não sei aonde. E isso começou a melhorar, porque eu comecei a acreditar de fato naquela energia. E foi muito legal. Não sei qual é a opinião de vocês sobre isso, né? Sobre a energia, Cara, eu penso até em Buda. Eu fui naquele templo Zulai aqui que é foda também, maravilhoso. Lindo, já fui também. Energia pra você fazer, né? Não sei qual é a opinião de vocês, se vocês querem falar alguma coisa sobre isso também, eu acho que tranquilo, né? Eu, falando um pouquinho da minha vida espiritual, né? Ou espiritualista, eu também fui criado na católica, né? Um beijo para minha mãe, uma pessoa que me ensinou muito sobre fé. É a pessoa que mais tem fé que eu já conheci e conheço na minha vida. É uma coisa impressionante. E também fiz lá todos os ritos, né? Todos os movimentos que tem dentro da católica, crisma, depois acho que vem algumas outras coisas lá no meio. E também saí. Eu acho que era muito limitante, né? Quando a gente fala em energia, e na minha filosofia de vida, quando a gente fala em energia, você entrar dentro de uma religião, né, dentro de alguma coisa que te coloca regras, eu acho que pode, na minha visão de vida, né, obviamente,
ela te limita algumas coisas. Ela te limita a exponencializar o que há de melhor em você e o que o mundo pode te proporcionar. Então, quando você tem uma religião, no meu ponto de vista, que pode falar assim, tá aqui o manual do que você pode e o que você não pode, eu acho que isso acaba limitando e, naturalmente, tira estímulos do que você poderia dar o teu melhor. Então, depois eu fui para outras religiões, né, outras seitas, outras doutrinas, que aí voltam mais para a parte espiritual do que efetivamente a parte católica, seria mais ritos, enfim, tem toda lá o ecossistema em retorno dela. E fui também para a messiânica, né, que é como se fosse vou fazer uma analogia, uma umbanda mais japonesa, né, ela tem toda uma parte lá. Uma Seishonoye. Seishonoye, exatamente. Tem lá vários, no Brasil tem uns lugares chamados Jorei, né, tem uma plaquinha lá, você entra, você toma um passe, né, só que esse passe não tem batuques igual a gente tem na umbanda, em outras religiões afrodescendentes, mas é muito gostosa. Ela realmente me trouxe muita calma, tudo, mas chegou um momento lá dentro também que tinha uma cartilha para seguir. Aí eu falei, legal, mas eu acho que não serve muito para mim. E aí eu fui para conhecer um pouco mais Umbanda, né? Desde pequenininho sempre morei perto de terreiros, tudo, e passava por perto e achava coisas interessantes, né? Aquele negócio interessante. Até um dia que eu coloquei o pé para dentro, olhei e falei, uau, isso aqui é muito legal. É realmente aquela coisa que te arrepia da cabeça aos pés. E fiquei muito tempo, né, dentro de um terreiro de Umbanda, né, já fui umbandista, praticante. Hoje eu falo que eu sou, se eu for, né, me intitular em alguma coisa desse tipo, eu sou um umbandista que está dentro de casa, quietinho, mas não deixo de ter a fé. Né? Para mim, acho que a fé ela não está ligada, eu não consegui vincular minha fé até hoje em nenhuma religião, em nenhuma doutrina que eu já pude participar. Acho que hoje eu sou muito mais agnóstico, muito mais universal. Acho que acredito em algo sobrenatural, em alguma força, mas não acho que o humano, em nenhuma da religião que eu participei até hoje, nenhuma das religiões que eu participei até hoje, nós, seres humanos, não conseguimos entender o que é Deus e de fato, colocar em prática. Então, acho que isso é muito individual. Então, meu ponto de vista, né? Minha filosofia de vida aqui. Uau, muito bom. Isso é maravilhoso. São assuntos que muitas vezes são polêmicos, né? Exato. Quando a gente conversa sobre religião, política, relacionamento, eu acho que realmente sempre tem alguma coisa a acrescentar, uma coisa legal de a gente conversar. E como eu falei, né? Estou falando para o nosso público também, isso não é uma conversa de tecnologia. Não é aquilo que, só porque temos pessoas que trabalham na área de tecnologia, nós vamos conversar sobre isso. Não. Nosso objetivo aqui é bater papo, conversar. Hoje vai ser a primeira vez, é o nosso primeiro episódio, tomando uma aguinha. Mas nos próximos vai ter uma cervejinha artesanal, um uísque, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas o objetivo é realmente a gente bater papo, entender, né, como a vida de cada um e com alguns insights, né? Falamos do Mulheres do E-Commerce, falamos sobre religião, já falamos aqui também sobre o iDivorciei, já falamos sobre como que ele consegue ajudar. Galera, entra lá. Tem o site, idivorciei.com.br, né? Exatamente, tem o site, tem o Instagram, a Kalila, né, que é a CEO e fundadora do iDivorciei, ela faz diversas lives trazendo especialistas das mais diversas áreas. Tanto em auxiliar na parte emocional, então traz psicólogos, terapeutas. Ontem rolou uma live com um astrólogo. Que legal! Foi muito legal, foi muito gostoso lá. O Nando participou com a gente, um abraço, Nando. Foi muito, ele trouxe assim... O pessoal colocava lá que signo que era, qual era ascendente, qual era a lua. E ele estava trazendo todo o mapa de comportamental ali, baseado, né, naturalmente, na parte astróloga, na parte que ele trabalha. Então é muito bacana. Tem advogados que já foram lá tirar várias dúvidas sobre como fazer o processo, né, quando não é consensual, já vai para o litigioso. Então tem muita coisa interessante. Tem toda uma parte de planejamento financeiro. Tem muitas, geralmente são mulheres, muitas mulheres que não tomam decisão de divórcio, né? Elas se sujeitam a conviver em situações que ela não está a favor daquilo, mas ela não tem um planejamento financeiro. Então ela acaba convivendo ali, né, dentro de uma situação, dentro de um relacionamento, muitas vezes abusivo, porque ela não tem um planejamento financeiro. Ela não sabe qual é o ponto de partida dela. Você já fez algum estudo ou... algumas pessoas já conversaram com você sobre isso? Por que a mulher não tem esse planejamento financeiro? Por que no momento do divórcio,
geralmente o homem é que tem esse planejamento financeiro e a mulher não. Será que é aquela questão estrutural que a gente falou, que a Com mulher ainda certeza. continua, né, naquele lado A mulher sempre foi criada para cuidar da casa. As nossas mães, as nossas avós viveram esse mundo e passaram esse mundo para nós. O brinquedo que a gente ganha quando é criança, a gente não ganha um caixa eletrônico, a gente ganha uma boneca quando a gente é criança. Então, eu acho que tem muito disso, e, né, da questão estrutural e também da questão de educacional mesmo. Das mulheres receberem essa educação financeira. A gente já teve mulheres lá dentro do Divorciei e que passaram por situações assim, que o marido enriqueceu e a mulher não sabia. E assim, não é pouco dinheiro. Então, são coisas de centenas de milhões de reais. E a mulher simplesmente não sabia daquela situação. Inclusive, se a pessoa, isso é um dado público, inclusive, se você dá um Google, você vai ver lá que teve um caso em que a pessoa, o homem era um empreendedor, deu super certo na vida, ele ganhou milhões, vendeu a empresa, ganhou milhões, e a mulher não fazia a mínima noção daquilo. Nossa. Então, Nossa, cara, que louco. É muito louco. É muito louco. É traição de todos os jeitos, né? Traição amorosa, traição financeira. É uma quebra ali de uma relação que... É melhor quebrar mesmo, eu acho. Exato. Era melhor quebrar mesmo a relação. Melhor Só acabar, se- né? É. E também acontece, claro, provavelmente acontece com cada vez também mais, né? Aparece isso, o divórcio de duas mulheres, dois homens, Sim. né? E acontece isso também nesses divórcios, assim, tem Sim. no casal, dois homens, um deles também não sabe, um não tem planejamento financeiro, é o outro que acaba tendo, também acontece? Em relações homoafetivas, a gente ainda está levantando alguns estudos, né, dentro de casa. Existe sim, a gente já sabe que a gente tem visto e está mapeando melhor, né, para trazer estudos mais profundos para o mercado, para divulgar no mercado. Mas hoje a maioria ainda são relações heteronormativas, né, que a gente chama. Então, na parte homoafetiva existe algumas coisas, mas a gente ainda está levantando. Não tem como a gente apontar quais são as causas, o que está acontecendo. Acho que ainda as pessoas, inclusive desse tipo de relacionamento, ainda tem muita vergonha em expor, em trazer um pouco mais do que está acontecendo. Tem esse desafio também. E eu acho que também no final do dia são todos seres humanos, né? Exato. Eu acho que às vezes, por exemplo, o caso do homem que escondeu dinheiro e ficou milionário da mulher pode acontecer numa relação homoafetiva da mesma forma. Sem Sim. sombra de dúvida. Uma mulher no casal, no caso, duas mulheres, uma mulher pode bater na outra, Sim. né, agredir a outra, abuso psicológico, né? Tudo isso pode acontecer normalmente igual, né? Eu acho. Exato. É aquilo. Se existem dois seres humanos, a relação de abuso, essa hipótese, ela existe e ela pode ou não ser aplicada, né, ser confirmada dentro desse relacionamento. Então, independe se é um homem, se é uma mulher, binário ou não binário. Né? Relacionamento tóxico, né? Tem muitos. O que é binário e não binário? Explica pra gente. Isso é legal. Isso é bem legal. Não sou especialista, né, nesse assunto, mas pessoas não binárias são aquelas pessoas que não se identificam com gêneros pré-definidos pela sociedade. Então, eu não sou homem, eu não sou mulher, eu sou eu. Então, eu me intitulo da maneira em que eu existo. Não é nada daquilo que, quando a gente vai preencher um formulário, né, e tem lá, qual é o seu gênero? Né, ou qual a sua identidade? São coisas bem diferentes no entendimento da humanidade hoje em dia. É que ainda se confunde muito. Antigamente, a gente ia preencher formulários, estava lá, nome, telefone, né, sexo. Então, definia-se o padrão por sexo. Né? Ou a pessoa tinha um pênis ou ela tinha uma vagina. Uhum. Né? Hoje, quando a pessoa tem identidade quando a gente tem identificação de gênero, já começa a entender algumas mudanças psicológicas dentro de uma sociedade. E quando você também tem a identidade de gênero, é que a pessoa ela pode ter um biológico, por exemplo, eu tenho um pênis, mas de repente eu não me identifico como homem. Eu sou uma mulher. E tá tudo bem, legal. Uhum. É um ser humano que ele se identifica daquela forma. Então, são esses perfis de pessoas, né? São esse tipo de pessoas que hoje existe e a gente também tem que olhar para essas pessoas. Né? Porque, socialmente dizendo, não sei o quanto que todo mundo está preparado para entender isso. E onde rola muito preconceito. Uma pessoa trans, o travecão. Hoje nós vamos entrevistar um travecão. Pô, calma aí, meu. É um ser humano ali. Ele paga imposto do mesmo jeito, né? Olhando para a parte pragmática,
ele paga imposto igual nós, e olhando para a parte humana, ele tem uma alma ali dentro, né? A palavra travecão, ela é pejorativa. Geralmente, palavra, a né? palavra travecão, né? O traveco, começou, né? Sei lá, desde quando, mas ela sempre foi muito pejorativa, né? Uhum. É sempre tirando uma... Eu acho que a gente menosprezando isso. Eu acho que a gente sente quando é pejorativo. Porque até aquele negócio, minha querida, minha flor, também pode ser pejorativo. Sim. Mas é um elogio você ouvindo falar. Exato. Depende do contexto, da forma como a pessoa fala, né? Por exemplo, alguém chegar e me falar carinhosamente, oi, gordinha, tudo bem? Depende do contexto. Se é uma pessoa que não tem intimidade, talvez eu vá olhar assim de uma forma pejorativa, né? Sim. Mas lógico, tem coisas que, por exemplo, pode falar aqui, né? Viado. Pode. Eu acho que realmente é bem pejorativo, porque... Sim. Né? A gente ainda ouve, eu ainda ouço muito em reunião, falar, pô, lá vem... A gente não chamou aquele cara lá, aquele viadinho? Ai, né? isso, olha, mas a gente precisa evoluir aí- muito nesse ponto ainda. A gente ainda sofre muito Precisa evoluir. na Isso me sociedade. incomoda muito quando eu escuto isso. Quando eu tô lidando mais com homens, assim, alguma questão, seja de trabalho e tudo. Isso me incomoda muito. Muito, muito, muito. Pra mim... E tem gente que acha que porque eu defendo, aí acha que eu sou lésbica. Ah, você defende. Eu falo Acontece isso também? assim, acontece. Uau, essa eu não sabia. Acontece. também não Já sabia. aconteceu de eu estar em churrasco. Essa história é legal. Quando você já está em churrasco, aí chega no lugar, aquele lugar que os homens vão pra churrasqueira. Clube do Bolinha. E as mulheres pra cozinha. Aí já chega no meu e falo, vamos lá, vamos ver o que a gente pode aprender aqui, né? Que eu já faço, eu sou bem dessas. E aí eles ali, não sei o que e tal. E eu, assim, quem me conhece na vida pessoal, quem me conhece sabe aquela frase típica, né? Quem me conhece sabe tudo. Mas quem me conhece na vida pessoal sabe que eu sou muito zoeira, né? A gente tá aqui, às vezes, tá num evento, tá falando, isso aqui, aquela coisa séria, mas, né, eu no meu dia a dia sou, né, totalmente assim, falo minhas besteiras, tudo. E quando alguém fala besteira pra mim, eu falo 2 vezes pior. Só pra deixar a pessoa sem graça, entendeu? E aí, eu sempre acabei me dando bem, assim, grupos e tal. Daí, quando eu cheguei nesse churrasco aí, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, a gente tava passando uns dias ali, todo mundo, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu faço a carne e vocês vão lavar a louça. Vamos fazer isso? Vamos fazer essa troca? Ah, mas você não sabe fazer carne. E eles me zoando, porque eles sabiam, né, do projeto, me zoando, né? Ah, você não sabe fazer carne. Eu falei assim, sei fazer carne sim. Aí eu fui lá, fiz. Sei fazer churrasco, não sei o quê. Aí começaram a me zoar e tal. Depois, do nada, começaram a falar que, é porque a Carol pega a mulher. Por quê? E eu entendi totalmente a mensagem daquele momento. Por quê? Porque não pela questão do churrasco, ou por jogar sinuca, ganhar dos homens, eles ficarem, né? Não só por isso, mas é muito pelo estereótipo, sabe? É o estereótipo das coisas. É por defender. É porque quando você vê alguém falando ali, ó... não se fala viado, não se fala sapata, não se fala cola velcro, não se fala essas coisas. Não isso é pejorativo demais, né? Muito. E aí você defende, aí você... né? Ah, porque então você gosta de mulher, você pega mulher, você não sei o quê. Você só não sabe ainda. Eu falo assim, meu amigo, você não me conhece. Não sabe de nada, Você inocente. não sabe de nada. Sabe Não, da missa um beijo. E tá tudo bem, né? E se fosse também, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas assim, o que é complexo, a mensagem que fica disso que eu tô contando, é do estereótipo de se uma mulher ela tenta fazer alguma coisa que os homens também fazem, não é possível ela gostar de homem também, ela tem que gostar de mulher mesmo que a gente gosta. Essa é a mensagem. Parece radical. Desvaloriza, né? Mas exatamente. Ou às vezes eu já até vi, vocês podem achar loucura, isso ser um elogio dos homens para as mulheres. Tipo assim, então você é do nosso clube, você gosta do mesmo que a gente. Que legal. É bizarro isso. É um assunto bem polêmico, né? Bem polêmico. É um assunto que dá Ó, pra... se eu fosse pra não ser polêmico, eu nem tinha saído de casa que eu- hoje. Aí, ó, o Maurício até quase caiu. Quase Não, foi. eu me emocionei tanto aqui que a cadeira veio aqui e deu uma travada estranha aqui, né? Sei lá o que aconteceu aqui, mas tudo bem, né? É um assunto polêmico, eu acho que é bem bacana, né? É muito. Você A sabe gente que... poderia ficar falando aqui 4, 5 horas disso, né? Muito, muito. Você falou de estereótipo, eu lembrei de uma... Só pra falar mais uma história aqui. Eu também acho que eu não sigo aquele estereótipo de novela que a gente vê na TV, né? Porque na novela sempre colocam um homem gay
como um afeminado, tem que vestir rosa e aquela coisa toda, né? Então, quando eu entro nas salas de reunião, ou até mesmo na minha vida particular, né, meu hobby é náutica, geralmente eu escuto falar, meu, para com isso, pô, isso é mó viadinho do caramba. Eu falo, olha que meu marido não vai gostar disso. Então... você já lança essa. Eles sem saber. Sem saber. Sem Eles saber. não ficam sem graça, não? Aí grava um dia pra gente ver. Eu quero... Não, manda no É uma PV. boa. Manda no PV. Manda no Não WhatsApp pra precisa gente. expor, eu quero muito ver. Mas tem muito disso, né? E, assim, às vezes, não é nem que a pessoa está tentando me atingir ou a maldade, mas é aquela coisa enraizada. É o estrutural. É o estrutural. Então, é muito louco isso, porque a minha ideia nem é constranger a pessoa. É só falar assim, meu, calma, vai devagar aí nessa estrutura, né? Nesse preconceito que você traz. Não que a pessoa tenha preconceito, mas é que realmente, às vezes, não cabe, né? A gente tem que... Se a gente pode plantar uma sementinha para melhorar a sociedade, por que não, né? Fazer de uma maneira mais saudável. Sim. Abrindo diálogo, né? Não, show de bola, show de bola. Tardelli, eu quero te fazer uma pergunta que eu anotei aqui também, que eu vi que você também fala muito sobre isso nas redes sociais. Criptomoeda. Uou. Criptomoeda Nossa, é tão foda, né, cara? Eu tenho até que te contar um negócio disso daí depois. Eita! Opa. Agora é que eu lembrei. É porque a gente Carolzinha, a gente já fala de inteligência artificial. Parece que a gente já tá falando da Skynet e tal. Criptomoeda. Parece que a gente tá falando já dos maiores investidores do mundo. Eu não consegui, agora Mas eu tava conversando com a B ontem e a gente conversa assim, a gente trabalha o dia inteiro, não consegue conversar um com o outro. Às vezes, dentro de casa, eu mando um WhatsApp pra ela, ei, B, tá em reunião? Tá em call? Não sei o quê. E aí, no final do expediente, a gente tava falando até pro Tardelli, a gente vai tomar nosso banho, né? Vai relaxar, vai jantar. E a gente consegue conversar no banho. Então, eu vou lá, tomo meu banho, ela fica na porta conversando, E aí, eu comecei a falar sobre a inteligência artificial. Aí, ela começou a viajar, mas será que é possível, algum dia, um robô fazer alguma coisa que só o ser humano faz? Né? Tipo, emoções, se apaixonar, detestar, né? Sei lá, alguma coisa sentimental. E aí começou uma puta resenha que a gente ficou falando um monte de coisa. Então, e aí eu lembrei da Skynet, né? Porque, porra, os robôs foram lá e quiseram dominar o mundo e começaram a pensar sozinho. Uma questão tão filme, mas tão fora da nossa realidade. E a gente fala de criptomoeda também, que parece muito fora da nossa realidade, né? Né? A gente vivendo num país que o real, que é a nossa moeda, né? Está ladeira abaixo. Olha quem me incentivou a investir aí, ó, em criptomoeda. Uhul. Aqui, ó. Que legal. E isso é legal. Essa é a pergunta, porque eu comecei a ver alguns vídeos, eu não invisto ainda, mas estou na batalha para fazer isso. Comecei a ver alguns vídeos e como fazer? O que é a criptomoeda, né? Ela é um investimento, não é? Eu faço isso através de uma corretora, eu pago, não pago, é tipo dólar, sabe? Essas dúvidas que tem. Como que eu aprendo a mexer com criptomoeda? Entro no YouTube, vejo o curso gratuito. Muito legal. Bom, criptomoeda, eu já sou entusiasta disso desde 2017, até a Carol falou que eu já... Sim, sempre falando disso. Incentivando. No começo eu falava assim, sei não, hein? Agora eu já, por que eu não entrei antes, caramba? Sempre, assim, para quem está acompanhando lá desde o início, né, a criptomoeda em si, o primeiro projeto foi lá em 2008, né, o Bitcoin, que é o primeiro projeto, grande projeto, que é relativo sobre a parte de criptomoeda. Criptomoeda, na verdade, são blocos, atrelado à parte financeira, são blocos dentro de uma blockchain. E aí, blockchain é um outro tema que a gente pode, de repente, abordar, mas só para não tirar o foco de criptomoeda, para quem não conhece nada, absolutamente nada sobre isso, o meu, eu sempre falo, ponto de partida, educação. Estuda sobre isso para não cair em nenhuma proposta que, enfim, a gente tem muitos especialistas, né, falsos especialistas, na verdade, que dão, falando de rentabilidades que não existem. Né? Literalmente fraudes, golpes. Então, para não cair nesse conto do vigário, né, como diz o ditado popular, o ponto de partida é estudar. Entra no site bitcoin.org. Lá dentro tem todas as informações, efetivamente, falando sobre o que é o projeto, como surgiu. Tem várias histórias. Quais são as corretoras ao redor do mundo, eu já falo mais sobre isso. Né? Quais são as corretoras ao redor do mundo que, de fato, são empresas comprometidas com a rede
Bitcoin, né, com a rede, com o blockchain ali que está por trás de tudo isso. Então, para mim, esse é o ponto de partida. E hoje tem outros projetos também, né? Além de Bitcoin, tem outras moedas, né? Tem outras, Muitas. tem várias moedas, né? Mas é Sim. tudo o mesmo esquema. São projetos semelhantes, né? Na verdade, assim, cada criptomoeda tem por trás dela um embasamento, tem por trás dela um projeto. Então, Uma aí ideia, né? tem uma ideia, tem, por exemplo, a Ethereum, é uma outra criptomoeda. Tem uma criptomoeda que ela é da Singularity. Tem uma criptomoeda chamada, pela sigla AGIX, AGIX. E é Eu já vi essa já na corretora. Já vi essa. É muito interessante, porque qual que é o projeto por trás dela? Ela fala sobre, né, se vocês entrarem lá no Instagram e tudo mais, vocês vão ver que ela vai falar sobre a saúde emocional humana. Então, por trás de todo um projeto, né, por que eles estão captando recursos, né, pela cripto para bancar um projeto por trás? Então, tem toda uma justificativa, né, que a gente chama de white paper. Então, dentro desse white paper, ou seja, ali do manifesto, né, traduzindo ali para o português, um manifesto por que aquela criptomoeda foi lançada. Então, antes de comprar uma criptomoeda em qualquer uma corretora, né, escolha uma corretora. Corretora nada mais é do que uma casa de câmbio. Por exemplo, vou viajar daqui para os Estados Unidos. Então, eu vou precisar de dólares. Então, eu vou até uma casa de câmbio, falo, me dá aqui, aqui um montão de reais e me dá aqui meia dúzia de dólar, né? Porque o dólar do jeito que está, não sei onde que vai parar. Pois é. Mas, enfim, você dá lá o seu dinheiro e você troca por um outro dinheiro. Então, uma corretora de criptomoedas, ela é exatamente esse papel. Você manda reais para ela, o teu saldo vai carregar na conta e você fala, bom, agora eu quero comprar Bitcoin, eu quero comprar uma Ethereum, quero comprar Litecoin, eu quero comprar, enfim, qualquer outra criptomoeda que aquela corretora trabalhar. O Bitcoin, só fazendo uma perguntinha aqui, um parênteses. O Bitcoin, vamos colocar ele como sendo um Bitcoin comparável a R$1, por exemplo. Eu sei que um Bitcoin vale, sei lá, 35 mil reais. Acho que tá 46 mil dólares, não é? 227 mil reais neste momento. Um Bitcoin. Um Bitcoin. E aí existem os centavos dele, que é o nome, como é que é o nome mesmo? Dos centavos do Bitcoin? São as frações. As frações. Exato. Então, por exemplo, eu não tenho 227 mil reais para comprar um Bitcoin. Eu tenho aqui 500 mil reais. Eu tenho aqui 500 reais. Posso começar a entrar e estudar? Pode. Você vai ter lá uma fração do Bitcoin. Como é que funciona? Coloquei lá 500 reais na minha corretora, né, na corretora que você escolheu. Escolha lá, vai lá no site bitcoin.org, alguma coisa. Eu, pessoalmente, desde 2017, tenho utilizado uma corretora brasileira chamada Foxbit. Tem uma raposinha ali, o símbolo é laranjinha. Eu uso a Foxbit, nunca tive problemas. Já fiz muito depósito, já fiz saques, enfim. Já opero com eles há muito tempo, nunca tive nenhuma dor de cabeça. Existem outras globais no mercado, como uma Binance, né? Binance se escreve. Binance, né? O pessoal fala bastante dessa. A Binance ela é uma das maiores corretoras do mundo. Então, ela tem um portfólio muito, muito maior até do que a Foxbit de disponibilidade de criptomoeda por ali. Quando uma moeda entra, por exemplo, na Binance, por exemplo, você acha que realmente o projeto tipo assim, você acha que aí realmente quando entra na Binance para comprar por lá, realmente a moeda Tô perguntando porque tem uma lá que eu sei que tá para entrar, e aí... Que legal, hein? Eu tô só de olho, pesquisando. Toda plataforma, eles sempre têm eles têm os critérios deles, né, para poder disponibilizar aquela criptomoeda dentro do portfólio. Sim. Então, eu acredito, quando está dentro de uma Binance, quando entra dentro de uma Foxbit, fala, legal, é um projeto sério. Legal. Então, endossa um pouco mais, né, porque você tem uma corretora, né, fazendo todo um trabalho ali, você não está comprando diretamente naquele projeto, que também é possível, de uma maneira mais complexa, mais avançada, porém, você fica um pouco mais refém, porque se aquela criptomoeda ficar só ali e não for listada em nenhuma corretora, dificilmente ela é comercializada, ou mais dificilmente ela é comercializada. Então, quando isso acontece, naturalmente, você tem ali uma estagnação até que ela tenha uma maturidade e passe a ser comercializada por outras corretoras. Muito bom, muito bom. A gente acho que num próximo, eu quero fazer mais um próximo, falar só sobre isso. Investimento, Bitcoin,
bolsa, né? Tudo aquilo que tá... Porque a gente acaba vendo alguns podcasts, né? Gosto muito de ver o do Bruno Perini, né? Gosto muito de ver ele com a Malu, os sócios, né? Do próprio Primo Rico. Eu gosto de ver também e acompanhar. Mas... E aí, o tempo é bem legal também com a gente, né? Porque começa a falar, vem um assunto, vem outro assunto, e aí começa... Dá um recado pra galera sobre o Bitcoin, então. Vale a pena a pessoa estudar bastante sobre isso e investir no Bitcoin? Traz uma rentabilidade, não traz? Como é que é? É melhor investir no Bitcoin do que colocar numa poupança, num tesouro direto, por exemplo? Dá esse recadinho pra galera aí para ver se consegue ajudar o povo. Boa, boa. Bom, se eu fosse deixar, né, se eu me permitir aqui imprimir uma opinião, Bitcoin não é algo mais do futuro, criptomoeda não mais é algo do futuro. Para mim, ela já é presente. Então, estudar é o mínimo que você tem que fazer, que toda pessoa tem que fazer de lição de casa. Então, não dá mais para falar assim, isso daí é para lavar dinheiro, isso daí... O pessoal lava dinheiro com dólar desde 1900 e qualquer coisa. Então, assim, não é colocar uma culpa, né? Igual o e-commerce nos anos 2000. Né? A gente só saía na página de polícia, né? Fraudes pela internet. Hoje ninguém vive mais sem e-commerce. Até comida a gente compra. Eu lembro que quanto que a galera ficou emocionada no ano passado, ano retrasado, que saiu uma matéria exclusiva no Fantástico falando muito bem de e-commerce, né? Sim, eu lembro. Eu acho que foi esse ano ainda. Foi esse do ano passado pra cá, eu acho. Eu acho que foi falando sobre o que aconteceu, da pandemia, enfim, aquela coisa toda. Trazendo o e-commerce como... Né, o salvador dos negócios. E então, criptomoeda, a gente está no e-commerce dos anos 2000. A gente ainda está nas páginas policiais. Pirâmide, agora é o faraó do Bitcoin. A gente ainda está falando só do assunto errado. Enquanto isso, há grandes fortunas, há grandes grupos econômicos comprando criptomoeda. Né? Então tem assim, a cotação hoje está 45... em torno de 45 mil dólares, né? Porque geralmente é baseado em dólar, né? Porque aí fica mais fácil globalmente para isso. Em reais está 227 mil reais que a gente viu aqui, de média. Então, será que daqui um ano isso daqui não está 500 mil reais? Aí você fala, puxa vida, eu fiquei com medo porque eu li na página de policial que era um negócio de fraude, perdi a chance e o rico continua mais rico e o pobre continua mais pobre. Aquela história que a humanidade não consegue sair, aquele vício, né, danado. Então, minha visão pessoal sobre isso primeiro ponto, estuda. Tenta entender o que é isso exatamente. Né? O que é a criptomoeda, quais são os fundamentos de cada moeda, efetivamente. Como a gente falou, cada moeda tem seu projeto, ou seja, ela tem fundamentos para que ela exista. E está se sentindo seguro, vai numa corretora, conheça a corretora, vai lá no Reclame Aqui, dá uma olhada para ver o que essa empresa tem de reputação. Né? E aí, a partir disso, faça as suas operações. Acho que ficar de fora é se omitir de algo que já está alinhado com o futuro. Né? Se eu fosse criar uma poupança para o meu afiliado, né, aliás, ele nem tem, mas ele tem as criptomoedas que eu já estou separando para ele. Porque se hoje a gente utiliza poupança, amanhã, né, quem tiver criptomoeda pode ter algo muito mais rentável, pode estar muito mais alinhado com o momento de sociedade efetivamente. Então, eu acredito muito que quem entrar o quanto antes, sabendo o que está fazendo, né, um conhecimento que seja mínimo necessário. Não precisa ser um especialista. Né, da noite para o dia, eu preciso ser um expert, preciso aprender trade, né, as curvas, análise gráfica. Não precisa disso. Entenda qual é o projeto, entenda qual é a corretora que você tem, e aí, a partir disso, entenda o que é o wallet, né, quais são as carteiras virtuais ou carteira física. Isso é muito importante. Deixar dinheiro, isso é uma coisa que eu aprendi, né, desde 2007. Deixar a minha criptomoeda dentro da corretora, não tem problema. A Foxbit, no caso, é uma empresa muito segura, muito séria, muito comprometida com toda a parte de segurança. Mas tem um ponto interessante disso. Né? A gente está acostumado a deixar o dinheiro em algum banco, né, e o banco que tem que cuidar para a gente. Criptomoeda, ela é um pouquinho diferente, ela é a evolução disso. Você é responsável pelas suas moedas. Se alguém roubar as suas moedas, porque ela é algo que é descentralizada, nenhum governo centraliza, né, até o momento estão tentando fazer algo e assim, todos os projetos é descentralizado. Então,
cada pessoa, vamos dizer que assim, torna-se um banco, né? Entre parênteses, entre aspas, a pessoa ela é o banco, ou seja, eu sou responsável por cuidar e armazenar as minhas criptomoedas. Legal. Então, isso é um ponto que é legal, porque assim, óbvio, uma Binance, eu tenho moedas, por exemplo, na Binance, eu deixo lá um portfólio na Binance, que é a moeda que eu compro e vendo no dia a dia. O teu portfólio está dentro da tua corretora? Não. Hoje ele fica dentro de uma carteira, né, com uma maneira muito segura, enfim. Eu uso uma hard wallet, que a gente chama, né, ela é uma carteira física, como se fosse, fazendo uma analogia para quem está ouvindo a gente, é como se fosse um pendrive que eu plugo no meu computador e aquele pendrive fala assim, beleza, eu vou autenticar essa pessoa e dentro dessa pessoa tem esse portfólio de criptomoedas. Então, é muito interessante porque aquilo tem umas camadas de segurança extra em casos de, naturalmente, de fraude, hackers e por aí vai. Então, Muito bom, muito bom. tem que tomar muito... É um universo, assim, a parte, universo, né, e muito potencial, eu acho, assim. Muito. Tem muita gente, não são poucas pessoas, tem muita gente saindo da casa de centenas de reais ou de dólares, indo para casa de milhões de dólares, milhões de dinheiros, ficando ricas. É literalmente, né? Não é só as crianças. Enquanto as crianças ficam ricas dançando no TikTok, tem outras também ficando ricas com criptomoeda, né? Exato. Inclusive... Só que esse é uma ação mais silenciosa, né? Que tá acontecendo. A tecnologia, ela realmente ela é para todas as idades, para todas as formas, né? E eu acho que o papo sobre criptomoeda aí já vai para um lado de economia, aí já vai para um lado de... Tem pessoas que realmente querem ter esse risco, tem pessoas que não. Exato. Né? Tem pessoas que... Eu fiz um teste que o Bruno Perini fez, que ele viveu durante uma semana com um salário mínimo. Né? Foi o que ele fez. Então, a gente batalhou. Eu, principalmente, batalhei muito para poder ter uma renda um pouco maior do que um salário mínimo. Não muito, viu? Pouquinho maior. Mas aí o que eu fiz? Eu vivi como uma semana, e aí eu dividi, né, nas 4 semanas, como se eu ganhasse um salário mínimo. E aí eu vi que só comia arroz e feijão, salsicha, né, sem sair para jantar, né, sobrevivendo. E o que eu enxerguei? Eu enxerguei que se na minha atual situação hoje eu quebrar e eu viver com o salário mínimo, eu vivo. Eu sobrevivo. Eu tenho comida, né? Eu consigo viver. Então eu falei assim, bom, então eu vou tomar o risco, porque vou arriscar, né? Vou arriscar. O Bruno fez isso e aí eu fui na onda dele. Vou arriscar, porque o máximo que pode acontecer é eu voltar para o patamar de ganhar um salário mínimo, mas continuar sobrevivendo. O mínimo, né? E se der certo, eu posso realmente ganhar muito dinheiro, posso fazer a diferença na vida de pessoas, empregando, enfim, fazendo bastante coisa. Então eu tenho que arriscar. Então é exatamente o que eu faço hoje. Eu arrisco, mesmo sabendo que pode não dar nada certo. Porque se nada dá certo, eu posso continuar vivendo com o meu salário mínimo. Mas se der certo, eu posso viver com 50 mil, 100 mil, 200 mil por mês. Perfeito. Né? E fazer a diferença. Hoje eu, como empreendedor, uma das grandes diferenças que eu vejo é poder trazer renda para outras pessoas e contribuir com a economia do país, empregando outras pessoas. Eu preciso pagar meu aluguel, óbvio. Então eu gosto de dinheiro e eu preciso viver. E eu digo que o dinheiro ele traz conforto. Né? A gente vive mais confortável. Pô, em vez de você comer um arroz com feijão, você tem condição de comer num restaurante japonês, por exemplo, quando você quer. Né? Então, isso que o dinheiro traz um conforto. Mas eu vivo... E aí, entrando no assunto da criptomoeda, é exatamente isso. Tem gente que quer arriscar, colocar lá, e tem gente que não. Sim. E tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Não teria problema nenhum. Mas é um assunto que a gente vai discorrer num próximo encontro. Vamos. Um outro encontro que eu acho que é bem bacana. Posso deixar só Claro. uma provocaçãozinha, né? Não saindo um pouquinho dos cadernos econômicos, indo para a galera de game, tem muitos jogos online remunerando os jogadores com criptomoedas. Nossa. E não é pouca volumetria. Então, para quem não conhece esse universo, bate aí no Google, verifica, não lembro o nome dos jogos aqui, não sou um gamer, mas tem muitos gamers já olhando e mirando, inclusive empresas, olhando para esse mercado. E tem gente
ganhando dinheiro, pagando aluguel e sobrando muito dinheiro, jogando e ganhando dinheiro pelo jogo. Então, é um negócio muito interessante. Sensacional. E por isso que eu falo, é algo do futuro ou a gente já tá nesse futuro aí? Eu acho que a gente entrou já na ponte. Já tá. Já tá. A gente já tá. Como o e-commerce também, Como né? o e-commerce Falando lá do atrás. e-commerce, a gente até tocou nesse assunto. E aí uma pergunta que eu faço para Carol, como ela vive isso também o dia a dia dela, né, na Original. A Original é uma das maiores agências do Brasil de e-commerce e marketing digital. E aí eu te pergunto, Carol, sei lá, eu tenho uma visão sobre isso também. O que vai acontecer com o e-commerce? A gente sabe que hoje, né? Qual o futuro do e-commerce? A gente sabe que hoje tem grandes players aí, né? Mercado Livre, Magalu, e a gente falando de marketplace, que é um puta negócio, né? Você vê que é sensacional. A gente vê aí, sei lá, B2W, esses caras aí bombando. Porra, a minha visão, e às vezes eu posso estar totalmente errado, se um lojista hoje, ele vende commodity, ele vende lá televisão. Qual o diferencial dele com relação ao Magalu? Qual o diferencial dele com relação a B2W, ao Mercado Livre, né? Agora, o cara que é um fabricante de águas gaseificadas com pétalas de rosa da Índia, por exemplo. Esse cara tem um puta diferencial, ele consegue com o e-commerce próprio dele, e aí é o que a Original hoje faz, né? Ela cria e-commerce, cria layouts, enfim. Esse cara consegue performar, claro que tudo isso baseado em tráfego, porque a gente sabe, não adianta colocar um site no ar e não ter gente entrando, né? É que nem colocar uma lojinha na tua garagem e só vender para quem passa ali na frente. Mesma coisa, né? Claro que pessoas que estão vendo esse podcast são especialíssimas no assunto e outras não, né? E a gente aqui, a minha opinião sobre sobre isso qual o futuro do e-commerce, né? O futuro é os marketplaces? Ainda é loja própria? Como é que você vê isso hoje, Carolzinha? Olha, eu acho que a gente tá, né, como eu até falei hoje aqui, é muito difícil a gente conseguir prever com toda essa evolução tecnológica o que vai ser, né, o futuro das coisas, né, daqui 3, 4, 5, 10 anos. Mas eu acredito muito no que já está acontecendo, né? Big players se unindo muito mais e criando mais ainda grandes players, né? A logística se reinventando todos os dias e tentando competir, né? Que nem a gente está vendo aí no mundo afora a competição pelo espaço, o e-commerce, o pessoal está fazendo a competição para quem entrega mais rápido, né? Efetivamente. E eu acho que isso que é o que vai ganhar aí bastante tração nos próximos meses, não vou nem falar anos, não me arrisco. É exatamente isso, meses. E eu acho que a gente também está muito direcionado agora a uma era de realmente, assim, não de colocar o consumidor no centro, porque isso já está até batido, mas, assim, de se relacionar de verdade com o seu cliente, sabe? Porque o que diferencia uma loja pequena que vende a mesma televisão que tem numa big player, por exemplo, a diferença dele vai ser o atendimento, a atenção, o cuidado, o carinho que ele vai ter ali para atender o cliente, sabe? E eu sempre falei isso, que o pequeno, a maior vantagem dele é que ele tinha mais controle sobre o CRM dele, sobre os clientes dele, quem são as pessoas, qual a recorrência que elas compram, fazer essa curadoria de venda mesmo, sabe? De entender quem está ali com você. Não aquela pesquisa que você joga lá no Google Analytics e você vai entender quem é o seu público. Não. Tô falando de realmente você estar ali no dia a dia do seu cliente, sabe? E ouvir o cliente, porque é ele que traz o insight do que você tem que vender, do que ele precisa, porque você está vendendo para ele, né? E eu acho que dos grandes players eu vejo cada vez mais as empresas. Magazine Luiza, todo mês está comprando 2 empresas aí, né? Crescendo pra caramba. E investindo muito em educação. Eu também ando vendo muito isso dentro das grandes empresas, né? Investindo em educação, cultura e pessoas, né? Dentro do próprio e-commerce, porque a gente veio naquela... Eu entendo que a gente teve a era da tecnologia, onde tudo era plataforma, e aí todo mundo correndo para ser diferente, entregar alguma coisa diferente em questão de plataforma. Hoje todo mundo equiparou. Exato, Eu acho exatamente. que todo Penso a mesma mundo coisa. equiparou tecnologicamente, porque tem coisa que você... Exato. E o que não, você pluga ali, você faz uma integração de API, etc e tal. Então, meu Deus, tô toda hora batendo no microfone. Então, eu acho que agora a gente está numa corrida, não pela tecnologia, mas sim pelo encantamento do cliente, sabe?
Encantar o cliente, tipo assim, me convença. Por que eu tenho que comprar com você e não com ele? Me convence. Né? Eu penso Eu acho exatamente assim. Eu acho que a gente tá muito nessa era, assim, né? E por isso que o WhatsApp vem crescendo muito, os chatbots vem crescendo muito, que a comunicação é relacionamento, de fato. Sem dúvida. A logística é muito foda também, porque Maurício, eu compro no Mercado Livre. Eu não sou um grande consumidor de e-commerce. Eu trabalho com isso há muitos anos, mas eu não sou um grande consumidor, de fato. Prefiro ir em loja física. A pandemia me deixou nervoso e eu queria tanto ir na loja física para ir lá cheirar a loja, entrar, fazer as coisas, né? Só que o Mercado Livre, ele me traz uma coisa que eu acho bem legal, porque eu sou muito imediatista. Então eu entro de manhã, quero comprar um negócio, eles entregam à tarde. Caralho, sabe? É bizarro. É bizarro. É maravilhoso isso. É foda. Eu de verdade, assim, eu acho que depois, se eu for pegar o relatório ali do meu celular para ver quais aplicativos mais acessados, depois do Instagram, WhatsApp, Gmail, eu acho que é o Mercado Livre. Mercado Livre. Só desses. Nossa, não, e eu faço, assim, antigamente, eu precisava comprar as coisas. Aí eu fazia uma lista ali no WhatsApp, né? E depois ia sumindo essa lista. Agora eu faço a lista dentro do Mercado Livre. Você já vai favoritando. Já vou deixando tudo lá, e na hora que eu falo assim... E é até bom isso, porque aí ele passa... Não sei, né, se isso é bom pro Mercado Livre ou não. Porque aí passa uma semana, aí eu volto lá. Vou finalizar o carrinho. Aí eu já não quero mais aquele outro, que eu já não preciso. Então, eu já evito também as compras compulsivas, entendeu? Exato. Sim. Eu já não é pra tanto... mim, eles são a maior referência em usabilidade. Não, e não eles só são em sensacionais. usabilidade. A Amazon também acho que é muito boa. É muito boa, assim, é muito rápido pra comprar. Às vezes dá até medo, porque às vezes você fica, será que eu vou conseguir parcelar a compra? Porque já tá tudo salvo, né, no checkout, né? Já fica tudo Os pronto, dados, já tudo pronto. Eu gosto do Zé Delivery. Por que será, né, Maurício? Por que será? Eu adoro o Zé Delivery. Porra, o Zé Delivery é a melhor coisa do mundo. 3 horas da manhã, você tá com, sei lá, tá com 2, 3 amigos em casa. Acabou tudo. Você quer tomar uma cerveja, você chama os caras. É uma roda realmente, assim. É uma sensacional. Roda, E o Zé Delivery, eu lembro do Zé Delivery há muito tempo atrás. Era um site, nem aplicativo tinha. Vocês lembram dessa época? Lembro. Meu, é bizarro como eles primeiro cresceram. projetinho da Ambev. Nossa, eles cresceram absurdamente, né? Assim, questão de ponto de entrega, né? De coleta. E eu acho que é essa corrida, assim. Corrida pelo atendimento e corrida pela logística. Quem entrega mais rápido. E quem vai fazer isso escalado, né? De uma maneira escalada. Porque senão, também você tem aí... Uma coisa que a gente vê o pessoal falando bastante é esses aumentos absurdos, né? Com pessoas, né? E aí você trabalha a questão de WMS, enfim. Sim. Para conseguir trazer uma logística inteligente, eficaz, eficiente, né? Rápida ali. Eu acho que o e-commerce ele está crescendo de uma maneira absurda. Cresce cada vez mais. Eu falo um pouco da Apollo, né? Que o que a Apollo faz hoje. Imagina, a gente consegue proporcionar uma experiência digital para aquelas vendedoras da Avon, né? Da Boticário, que iam de importa em porta. As pessoas iam lá, tinham que levar aquela revistinha, escolhe, não sei o quê. Hoje você tem um link com o teu nome. Né? Você vende para Boticário com o teu nomezinho lá. Ó, Carol. A Carol é uma revendedora da Boticário. A pessoa que vai comprar dela entra, compra o produto, recebe na casa dela, a Carol ganha comissão. Olha como abriu portas isso e como muda a vida das pessoas. Fantástico. Humanizou isso é uma muito. baita vantagem competitiva em relação a relacionamento. Sim, que é o que você estava falando agora. Exato, porque eu sou uma indústria, né? E aí eu tenho os meus revendedores. Eu tô, além de estimular eles, né, empoderá-los, eu ainda tô chegando mais próximo do meu cliente no digital, no momento de uma pandemia, né? No momento onde tudo tá acontecendo. Então, assim, fantástico. Imagina, cria grupos no Facebook pra galera se encontrar, WhatsApp. E você sabe, eu vou te falar uma coisa, comunidade é uma coisa que vende, sabia? Eu não falo nem só pelo Mulheres do E-Commerce, não. Por exemplo, o E-Commerce, lembra? O E-Commerce, Vocês lembram? lembra? E-Commerce, lembro. Eu acho que Quantas comunidade... pessoas conectou? Eu acho que comunidade, assim, é muito legal. E eu acho que as marcas deviam investir mais nisso também, sabe? Em conectar pessoas. Sem dúvida. Esse é o segredo. Eu acho muito importante. Eu fico imaginando, cara, eu quero fazer tanta coisa, eu fico imaginando o pessoal ali que eu moro em Pirituba, Brasilândia, ali pertinho de casa. Tem uma galera desempregada, tem uma galera precisando vender e não sabe como. Imagina eu chegar numa associação comunitária da Brasilândia e falar, olha, eu tenho esse sistema aqui em parceria com um lojista X, e aí a gente disponibiliza uma lojinha para cada pessoa que está dentro de casa, que tem uma internet, claro,
E essa pessoa, ela divulga isso para outras no WhatsApp, Facebook, enfim. Não tem trabalho logístico nenhum, é tudo com a loja principal e ela ganha uma comissão no final do mês. Sabe Porra! Sabe por que É eu vou te incrível. falar que isso além de, assim, ser um puta negócio, isso é lindo? Você tá dando acesso para as pessoas a trabalharem, a É isso aí. empreenderem. É isso. Dando acesso, sabe? Que é o que a gente sempre teve dificuldade. Anos atrás, você falava, você é empreendedor da família, achava que você era rico. Exato. Hoje o pessoal fala, ih, não sei se eu quero isso aí, não. Esse vai ter trabalho. Esse vai ter... Não prefere, Coitado não prefere fazer um concurso do Banco do Brasil, né? Sei lá, da Caixa. Não, você não, empreendedor, né, na família, fala, não, você precisa arrumar um emprego. É, exato. Você precisa trabalhar. Você não quer trabalhar. Você não quer ser, sei lá, youtuber, tá zoando. Você fica o dia inteiro. Né? Você vai fazer podcast? Não, mas você tem que trabalhar, não é fazer. Pois é, gente. Não, eu acho assim que é lindo isso, porque você está dando acesso às pessoas, sabe? Eu acho que todos os business, eu acho que eles têm que encontrar propósitos que vão de encontrar a humanidade ou a natureza, de alguma forma. Que vai ajudar, que vai contribuir, que, sabe, que vai transformar o que a gente está vivendo hoje. Porque se a gente continuar com o mundo do jeito que está, é ladeira abaixo. A gente vai ter que tentar ingresso para morar em Marte. É isso aí. Tomara que venda rápido. Tomara que venha rápido. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês, né? Quero agradecer muito a presença do Tardelli. Foi muito enriquecedor, né? Foi Obrigado. bem bacana. O tempo é escasso, mas terão outras vezes. Com certeza eu quero ver você aqui outras vezes com a gente. Maior prazer. Carolzinha, mesma coisa, né? Obrigada. A gente acaba conversando sempre pelo WhatsApp. Às vezes eu não consigo. Às vezes eu mando o WhatsApp pra ela, ela não me responde. Eu vou no Instagram, vou no Twitter, vou lá. Me responde, mulher, me responde. E aí a gente sabe como é que é. É o mal da modernidade. É normal. Muitos canais, gente. Muitos canais. Ó, vamos criar aqui nós três uma empresa que, sei lá, conecte tudo, Boa, não sei, entendeu? boa. Também. Altas respostas. Que a gente ainda fale por áudio e já escreva, já preguiçosa, né? Não quer nem Perfeito. escrever. Já temos isso. Text to speech, speech to text. Mentira. Já temos depois isso. você me Pô, passa. Depois vamos colocar aí. Eu vou colocar nos comentários lá pra gente... Vamos. E falar em comentários, gente... Entra no sininho aí, clica no sininho ali, curte já ali, se inscreve no canal para vocês continuarem recebendo nossos conteúdos. O conteúdo, galera, é isso aqui. É um bate-papo, a gente vai conversar sobre tudo. Claro que o podcast Cybercast é voltado para o mundo de tecnologia, voltado para redes sociais, digital, mas também voltado para outros assuntos como bebida, vamos tomar uma cerveja, jogar sinuca, conversar sobre pessoas, né? Sobre o que está acontecendo no mundo, sobre negócios, sobre dinheiro também. Isso é importante, de uma maneira leve, de uma maneira tranquila. E então, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês aqui comigo. Nesse primeiro episódio, foi uma honra contar junto com vocês aqui. Imagina, a honra foi minha, assim. Eu tô muito feliz. Adorei, eu tô super me sentindo assim, aquelas influenciadoras com arroba verificado, né? É muito chique, né? Tem um azulzinho do lado ali. Nossa, Eita, aqui com toda essa estrutura aqui, fantástico. É maravilhoso. Obrigada, me senti super lisonjeada. E assim, conte comigo porque precisar, tamo juntos sempre. Vocês Perfeito. dois. Obrigado. Você é demais. Você é demais. Obrigado, Maurício, obrigado. Obrigado pelo convite. Bom, primeiro, parabéns. Eu acho que a gente tem visto vários podcasts, né? A gente que Sim. é desse universo, a gente consome muito. E realmente, tem vários podcasts que eles são muito verticalizados, de nicho. Né? E poucos falam fora, pra gente tirar o crachá e poder Exatamente. falar abertamente assim. Então, parabéns pelo podcast. Vou acompanhar todos, obviamente. Obrigado. É uma honra, assim como a Ká falou, uma honra estar aqui, né? Fazer essa abertura, uma grande responsabilidade nossa, né? Pois é, né? Ó. Aqui a pessoa já chega atrasada. Faz parte. Mas beleza, Quem gente. mora em São Paulo é assim mesmo, gente. É só para fazer suspense, ela fez isso. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigada. Eu sou o Maurício. Acompanhe a gente com o nosso conteúdo, acompanhe os nossos podcasts. Coloquem nos comentários aí sugestões de pessoas também que vocês querem que a gente traga aqui, que a gente bata papo. Comentem sobre o nosso bate-papo aqui também. Qualquer pergunta que vocês queiram, coloquem nos comentários. Isso no YouTube, quem nos acompanha no YouTube. Também quem nos acompanha no Spotify, entra no nosso canal do YouTube também.
entra lá e dá o curtir. No nosso canal também no Instagram e no TikTok. A gente vai trazer bastante novidade, bastante coisa, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Um abraço.